Carta de Matetes para Diogneto. Matetes não é um nome próprio e significa apenas um discípulo. Assim, a Epístola de Matetes a Diogneto é uma exortação escrita por um cristão anônimo, por volta do ano 120 da Era Comum, respondendo à indagação de um pagão culto, que buscava conhecer melhor a nova religião que revolucionava os valores da época, particularmente os da fraternidade e solidariedade de relacionamento entre os seres humanos, e se espalhava com tanta rapidez pelo Império Romano. Esse audiolivro é uma tradução livre, com base na versão inglesa do documento, disponível em domínio público. A tradução e produção desse audiolivro foi realizada pelo canal Livros Históricos. Para facilitar a compreensão do audiolivro, algumas alterações e simplificações foram feitas, visando a melhor compreensão do audiolivro. Capítulo 1. Ocasião da Epístola. Visto que te vejo, excelentíssimo Diogneto, extremamente desejoso de aprender o modo de adorar a Deus prevalente entre os cristãos, e indagando de forma muito cuidadosa e séria a respeito deles, em que Deus eles confiam e que forma de religião eles observam, para que todos possam desprezar o próprio mundo e desprezar a morte, ao passo que não consideram os deuses, que são considerados como tais pelos gregos, nem sustentam a superstição dos judeus. E qual é o afeto que eles nutrem entre si, e por que, enfim, esse novo tipo ou prática de piedade só agora entrou no mundo, e não há muito tempo. Saúdo cordialmente este teu desejo e imploro a Deus, que nos permite falar e ouvir, a me conceder ouvir que fostes edificado. E a te imploro que me ouças, para que eu não tenha motivo de lamentar ter escrito essa epístola. Capítulo 2. A vaidade dos ídolos. Venha, então, depois de ter se libertado de todos os preconceitos de sua mente, e deixado de lado o que está acostumado, como deixando de lado algo que fosse capaz de enganá-lo, e tendo feito isso, como um novo homem, de acordo com sua própria confissão, você deve ser o ouvinte de um novo sistema de doutrina. Venha e contemple, não apenas com seus olhos, mas com seu entendimento, a substância e a forma daqueles que você declara e considera ser deuses. Não é uma pedra, semelhante àquelas pedras em que pisamos. Uma lataria não é de forma alguma superior aos vasos que são construídos para nosso uso normal. Uma madeira não apodrece. A prata não precisa de um homem para vigiá-la, para que não seja roubada. O ferro não é consumido pela ferrugem. A louça de barro não é mais valiosa do que aquela que é feita para os propósitos mais humildes. Não são todos matéria corruptível. Não são fabricados por meio de ferro e fogo. Não foram moldados pelo escultor, o braseiro, o prateiro e o olheiro. Não estavam cada um deles, antes de serem formados na forma de deuses, pelas artes desses trabalhadores, cada um à sua maneira, sujeita a mudanças. Não se tornariam semelhantes às coisas que agora são vasos, formados dos mesmos materiais, se encontrassem com os mesmos artífices. Não poderiam estes, que agora são adorados por você, serem novamente feitos por homens como vasos semelhantes a outros. Não são todos surdos. Eles não são cegos. Eles não estão sem vida. Eles não são destituídos de sentimento. Eles não são incapazes de se mover. Não estão todos sujeitos a apodrecer. Não são todos corruptíveis. Essas coisas vocês chamam de deuses, a esses vocês servem, estes vocês adoram, e vos tornais totalmente semelhantes a eles. Por isso odeiam os cristãos, porque eles não os consideram deuses. Mas vocês mesmos, que agora pensam e supõem tais como deuses, não os desprezam muito mais do que os cristãos. Pois zombam e insultam dos próprios deuses, quando adoram aqueles que são feitos de pedra e barro, e designam vigias para cuidar deles durante o dia, para que não sejam roubados. E por aqueles presentes que pretendem apresentar a eles, não é melhor puni-los, se eles forem dotados de bom senso, do que honrá-los. Mas se, por outro lado, eles são destituídos de sentido, vos os condenais desse fato, enquanto os adorais com sangue e fumaça de sacrifícios. Que qualquer um de vocês sofra tais indignidades. Deixe que qualquer um de vocês suporte que tais coisas sejam feitas a si mesmo. Mas nenhum ser humano suportará tal tratamento, a menos que seja obrigado a isso, visto que é dotado de bom senso e razão. Uma pedra, entretanto, prontamente a carrega, visto que é insensível. Certamente você não mostra por sua conduta que seu Deus é dotado de bom senso. E quanto ao fato de que os cristãos não estão acostumados a servir a tais deuses, posso facilmente encontrar muitas outras coisas a dizer. Mas se mesmo o que foi dito não parece a ninguém suficiente, considero ocioso dizer mais alguma coisa. Capítulo 3. Superstições dos judeus.
E a seguir, imagino que você esteja mais desejoso de ouvir algo sobre este ponto, que os cristãos não observam as mesmas formas de adoração divina que os judeus. Os judeus, então, se eles se abstiverem do tipo de serviço acima descrito, e considerarem apropriado adorar um Deus como sendo o Senhor de todos, estão certos, mas se eles oferecem adoração a Ele da maneira que descrevemos, eles erram muito. Pois enquanto os gentios, por oferecerem tais coisas àqueles que são destituídos de bom senso e audição, fornecem um exemplo de loucura, eles, por outro lado, pensando em oferecer essas coisas a Deus como se Ele precisasse delas, podem justamente considerar isso mais um ato de tolice do que de adoração divina. Pois aquele que fez o céu e a terra, e tudo o que neles existe, e nos dá todas as coisas de que necessitamos, certamente não requer nenhuma das coisas que Ele mesmo concede aos que pensam em fornecê-las a Ele. Mas aqueles que imaginam que, por meio de sangue, fumaça de sacrifícios e holocaustos, oferecem sacrifícios aceitáveis a Ele, e que por tais honras mostram-lhe respeito, estes, por supor que podem dar qualquer coisa para aquele que nada necessita, parece-me em nenhum aspecto diferir daqueles que deliberadamente conferem a mesma honra a coisas destituídas de sentido e que, portanto, são incapazes de desfrutar de tais honras. Capítulo 4. As outras observâncias dos judeus. Mas quanto à sua escrupulosidade com relação às carnes, e sua superstição com respeito aos sábados, e sua vanglória sobre a circuncisão, e suas fantasias sobre o jejum e as luas novas, que são totalmente ridículas e indignas de nota, eu não acho que você precise de aprender alguma coisa comigo. Pois, aceitar algumas daquelas coisas que foram formadas por Deus para o uso dos homens como devidamente formadas, e rejeitar outras como inúteis e redundantes, como isso pode ser lícito? E falar falsamente de Deus, como se Ele nos proibisse de fazer o que é bom no sábado, como isso não é ímpio. E se gloriar na circuncisão da carne como uma prova de eleição, como se, por causa disso, eles fossem especialmente amados por Deus, como não pode parecer algo ridículo. E quanto à observação de meses e dias, como se estivessem esperando as estrelas e a lua, e sua distribuição, de acordo com suas próprias tendências, os compromissos de Deus e as vicissitudes das estações, alguns para festividades e outros para luto, quem consideraria isso parte da adoração divina, e não muito mais uma manifestação de tolice? Suponho, então, que você está suficientemente convencido de que os cristãos se abstêm apropriadamente da vaidade e do erro comum a judeus e gentios, do espírito ocupado e da vã jactância dos judeus, mas você não deve esperar aprender o mistério do seu modo peculiar de adorar a Deus. Capítulo 5. As maneiras dos cristãos. Pois os cristãos não se distinguem dos outros homens nem pelo país, nem pela língua, nem pelos costumes que observam. Pois eles não habitam suas próprias cidades, nem empregam uma forma peculiar de linguagem, nem levam uma vida marcada por qualquer singularidade. O curso de conduta que eles seguem não foi planejado por qualquer especulação ou deliberação de homens curiosos. Nem eles, como alguns, se proclamam defensores de quaisquer doutrinas meramente humanas. Mas, habitando cidades gregas e bárbaras, de acordo com a sorte de cada uma delas, e seguindo os costumes dos nativos com respeito a roupas, alimentos e o resto de sua conduta normal, eles nos mostram sua maravilha e o método de vida confessadamente marcante. Eles moram em seus próprios países, mas simplesmente como peregrinos. Como cidadãos, eles compartilham todas as coisas com os outros, mas suportam todas as coisas como se fossem estrangeiros. Cada terra estrangeira é para eles seu país natal, e cada terra de seu nascimento é uma terra de estranhos. Eles se casam, como todos os outros, eles geram filhos, mas eles não destroem sua descendência. Eles têm uma mesa comum, mas não uma cama comum. Eles estão na carne, mas não vivem segundo a carne. Eles passam seus dias na terra, mas são cidadãos do céu. Eles obedecem às leis prescritas e, ao mesmo tempo, superam as leis com suas vidas. Eles amam todos os homens e são perseguidos por todos. Eles são desconhecidos e condenados. Eles são mortos e restaurados à vida. Eles são pobres, mas tornam muitos ricos, faltam de todas as coisas e, no entanto, abundam em todas. Eles são desonrados, mas em sua própria desonra são glorificados. Eles falam mal, mas são justificados. Eles são insultados e abençoados. Eles são insultados e retribuem o insulto com honra. Eles fazem o bem, mas são punidos como malfeitores. Quando punidos, eles se alegram como se tivessem ganhado vida. São atacados pelos judeus como estrangeiros e perseguidos pelos gregos. No entanto, aqueles que os odeiam são incapazes de apontar qualquer razão para seu ódio. Capítulo 6.
A relação dos cristãos com o mundo. Resumindo tudo em uma palavra, a alma está no corpo, da mesma forma que os cristãos no mundo. A alma está dispersa por todos os membros do corpo, e os cristãos estão espalhados por todas as cidades do mundo. A alma mora no corpo, mas não é do corpo, e os cristãos vivem no mundo, mas não são do mundo. A alma invisível é guardada pelo corpo visível, e os cristãos são realmente conhecidos por estarem no mundo, mas sua piedade permanece invisível. A carne odeia a alma e luta contra ela, embora não sofra nenhum dano, porque é impedida de desfrutar os prazeres. O mundo também odeia os cristãos, embora de forma alguma sejam ofendidos, porque renunciam aos prazeres. A alma ama a carne que a odeia, e ama também os membros. Os cristãos também amam aqueles que os odeiam. A alma está aprisionada no corpo, mas preserva esse mesmo corpo, e os cristãos estão confinados no mundo como em uma prisão, e, ainda assim, são os preservadores do mundo. A alma imortal mora em um tabernáculo mortal, e os cristãos moram como peregrinos em corpos corruptíveis, procurando uma morada incorruptível nos céus. A alma, quando mal fornecida com comida e bebida, torna-se melhor. Da mesma maneira, os cristãos, embora sujeitos dia a dia ao castigo, aumentam cada vez mais. Deus designou a eles esta posição ilustre, que era ilegal para eles abandonarem. Capítulo 7. A manifestação de Cristo. Pois, como eu disse, esta não foi uma mera invenção terrena que foi entregue a eles, nem é um mero sistema de opinião humana, que eles julgam por correto preservar tão cuidadosamente, nenhuma dispensação de meros mistérios humanos foi confiada a eles, mas verdadeiramente o próprio Deus, que é todo-poderoso, o Criador de todas as coisas visíveis e invisíveis, enviou do céu e colocou entre os homens aquele que é a verdade e a santa palavra incompreensível, e o estabeleceu firmemente em seus corações. Como se poderia imaginar, ele não enviou qualquer servo, anjo, governante, ou qualquer um daqueles que controlam as coisas terrenas, ou um daqueles a quem o governo das coisas nos céus foi confiado, mas o próprio Criador e Formador de todas as coisas, por quem ele fez os céus, por quem ele encerrou o mar dentro de seus próprios limites, cujas ordenanças todas as estrelas fielmente observam, de quem o sol recebeu a medida de seu curso diário a ser observado, a quem a lua obedece, sendo ordenada a brilhar na noite, e a quem as estrelas também obedecem, seguindo a lua em seu curso, por quem todas as coisas foram organizadas e colocadas dentro de seus próprios limites, e a quem todos estão sujeitos, os céus e as coisas que estão neles, a terra e as coisas que estão nela, o mar e as coisas que estão nele, fogo, ar e o abismo, as coisas que estão nas alturas, as coisas que estão nas profundezas e as coisas que estão entre. Este mensageiro ele enviou a eles. Como se pôde imaginar, foi então com o propósito de exercer a tirania ou de inspirar medo e terror? De maneira nenhuma, mas sob a influência de clemência e mansidão. Assim como um rei envia seu filho, que também é rei, ele o enviou. Quanto aos homens, ele o enviou como Salvador, ele o enviou, e procurando persuadir, não obrigar, pois a violência não tem lugar no caráter de Deus. Ao nos chamar, ele o enviou, não nos perseguindo com vingança, mas nos amando. Ele o enviou, não como nos julgando. Pois ele ainda o enviará para nos julgar, e quem suportará a sua vinda? Não vê os cristãos sendo expostos às feras, para que sejam persuadidos a negar o Senhor, mas ainda assim não negam? Você não vê que quanto mais eles são punidos, maior se torna o número dos demais? Isso não parece ser obra do homem. Este é o poder de Deus. Essas são as evidências de sua manifestação. Capítulo 8. O miserável estado dos homens antes da vinda da palavra. Pois, quem dentre os homens entendeu antes de sua vinda o que Deus é? Você aceita as doutrinas vãs e tolas daqueles que são considerados filósofos confiáveis, dos quais alguns diziam que o fogo era Deus, chamando aquele Deus para o qual eles próprios estavam por vir, outros a água, e outros alguns outros dos elementos formados por Deus. Mas se qualquer uma dessas teorias for digna de aprovação, cada uma das demais coisas criadas também pode ser declarada Deus. Mas tais declarações são simplesmente declarações surpreendentes e errôneas de enganadores. Nenhum homem ouviu ou deu a conhecer, mas ele se revelou. E ele se manifestou por meio da fé, somente a qual é dado contemplar a Deus. Pois Deus, o Senhor e Formador de todas as coisas, que fez todas as coisas e lhes atribuiu suas várias posições, provou ser não apenas um amigo da humanidade, mas também longânimo em seu trato com eles. Sim, ele sempre foi de tal caráter, e ainda é, e sempre será, gentil, bom, livre de ira, verdadeiro, e o único que é absolutamente bom.
Ele formou em sua mente uma grande e indescritível concepção, que comunicou somente a seu filho. Enquanto, então, ele manteve e preservou seu próprio conselho sábio na ocultação, ele pareceu nos negligenciar e não se importar conosco. Mas depois de revelar e abrir, por meio de seu Filho amado, as coisas que haviam sido preparadas desde o início, ele conferiu todas as bênçãos de uma só vez sobre nós, para que ambos devêssemos compartilhar de seus benefícios, ver e ser ativos em seu serviço. Quem de nós jamais esperaria essas coisas? Ele estava ciente, então, de todas as coisas em sua própria mente, junto com seu Filho, de acordo com a relação existente entre eles. Capítulo 9. Porque o Filho foi enviado tão tarde. Enquanto durou o tempo anterior, ele permitiu que fôssemos levados por impulsos indisciplinados, sendo atraídos pelo desejo de prazer e várias concupiscências. Não que ele se deleitasse em nossos pecados, mas simplesmente os suportou, nem que ele aprovou o tempo de operar a iniquidade que até então foi, mas que ele procurou formar uma mente consciente da justiça, de modo que, estando convencido naquele tempo de nossa indignidade de alcançar a vida por meio de nossas próprias obras, deveria agora, por meio da bondade de Deus, ser concedido a nós. E tendo manifestado que em nós mesmos não éramos capazes de entrar no reino de Deus, pelo poder de Deus seríamos capacitados. Mas quando nossa maldade atingiu seu auge, e foi claramente mostrado que sua recompensa, punição e morte, estava iminente sobre nós, e quando chegou o tempo que Deus antes designou para manifestar sua própria bondade e poder, como o único amor de Deus, por ter excessiva consideração pelos homens, não nos olhou com ódio, nem nos rejeitou, nem se lembrou de nossa iniquidade contra nós, mas mostrou grande longanimidade e suportou conosco. Ele mesmo tomou sobre si o fardo de nossas iniquidades, ele deu seu próprio Filho como resgate por nós, o santo pelos transgressores, o irrepreensível pelos ímpios, o justo para os injustos, o incorruptível para os corruptíveis, o imortal para os mortais. Pois que outra coisa foi capaz de cobrir nossos pecados senão a sua justiça? Por qual outro meio seria possível que nós, os ímpios, pudéssemos ser justificados, do que pelo único Filho de Deus? Ó doce troca! Ó operação insondável! Ó benefícios superando todas as expectativas! Que a maldade de muitos deve ser escondida em um único justo, e que a justiça de um deve justificar muitos transgressores. Tendo, portanto, nos convencido no tempo anterior de que nossa natureza era incapaz de alcançar a vida, e tendo agora revelado o Salvador que é capaz de salvar até mesmo aquelas coisas que eram anteriormente impossíveis de salvar, por ambos os fatos que ele desejou conduzir, que confiemos em sua bondade, que estimemos nosso alimentador, Pai, Mestre, Conselheiro, Curador, nossa sabedoria, luz, honra, glória, poder e vida, para que não estejamos ansiosos com relação a roupas e alimentos. Capítulo 10. As bênçãos fluirão da fé. Se você também deseja possuir esta fé, você também receberá em primeiro lugar o conhecimento do Pai. Pois Deus amou a humanidade, por conta de quem Ele fez o mundo, a quem sujeitou todas as coisas que nele existem, a quem deu razão e entendimento, a quem só Ele deu o privilégio de olhar para cima para si mesmo, a quem Ele formou a sua própria imagem, a quem Ele enviou seu Filho unigênito, a quem Ele prometeu um reino nos céus, e o dará aos que o amam. E quando você tiver alcançado esse conhecimento, com que alegria você acha que será preenchido? Ou, como você vai amar aquele que primeiro amou você? E se você o ama, você será um imitador de sua bondade. E não admira que um homem possa se tornar um imitador de Deus. Ele pode, se quiser. Pois não é governando seus vizinhos, ou procurando manter a supremacia sobre os mais fracos, ou sendo ricos, e mostrando violência contra os que são inferiores, que a felicidade é encontrada. Nem pode ninguém por essas coisas se tornar um imitador de Deus. Mas essas coisas não constituem de forma alguma sua majestade. Pelo contrário, aquele que assume o fardo do próximo, aquele que, em todos os aspectos pode ser superior, está pronto para beneficiar outro que é deficiente, aquele que, tudo que recebeu de Deus, distribuindo aos necessitados, torna-se Deus para quem recebe os seus benefícios, é um imitador de Deus. Então, verás, enquanto ainda estiver na terra, que Deus governa o universo. Então começarás a falar os mistérios de Deus. Então tu amarás e admirarás aqueles que sofrem punição, porque eles não negam a Deus. Então condenarás o engano e o erro do mundo quando souberes o que é viver verdadeiramente no céu, quando desprezar o que aqui é considerado a morte, quando temer o que é a verdadeira morte, que está reservada para aqueles que serão condenados ao fogo eterno, que afligirá aqueles que estão comprometidos até o fim.
Então tu deverás admirar aqueles que por causa da justiça suportam o fogo que existe apenas por um momento, e deverás considerá-los felizes quando tu conheceres a natureza daquele fogo. Capítulo 11. Estas coisas podem ser conhecidas e acreditadas. Não falo de coisas estranhas para mim, nem pretendo nada que seja incompatível com a razão correta, mas, tendo sido discípulo dos apóstolos, tornei-me professor dos gentios. Eu ministro as coisas que me foram entregues por aqueles que são discípulos dignos da verdade. Pois quem é corretamente ensinado e gerado pela palavra de amor, não procuraria aprender exatamente as coisas que foram claramente mostradas pela palavra aos seus discípulos, a quem a palavra sendo manifestada os revelou, falando claramente a eles, não entendido de fato pelos incrédulos, mas conversando com os discípulos, que, sendo por ele considerados fiéis, adquiriram o conhecimento dos mistérios do Pai? Por essa razão ele enviou a palavra, para que ele se manifestasse ao mundo. E ele, sendo desprezado pelo povo dos judeus, foi, quando pregado pelos apóstolos, crido pelos gentios. Este é aquele que era desde o princípio, que apareceu como se fosse novo e foi encontrado velho, mas que ainda assim nasceu de novo no coração dos santos. Este é aquele que, sendo desde a eternidade, é hoje chamado de Filho, por meio do qual a Igreja se enriquece e a graça amplamente difundida aumenta nos santos. Fornecendo entendimento, revelando mistérios, anunciando tempos, alegrando-se com os fiéis. Dar àqueles que buscam, pelos quais os limites da fé não são rompidos, nem os limites impostos pelos pais. Então o temor da lei é entoado, e a graça dos profetas é conhecida, e a fé dos evangelhos é estabelecida, a tradição dos apóstolos é preservada e a graça da Igreja exulta. Você conhecerá as coisas que a palavra ensina, por quem ele quer e quando ele quiser. Pois tudo o que somos movidos a proferir pela vontade da palavra que nos ordena, nós comunicamos a você com dores e por amor às coisas que nos foram reveladas. Capítulo 12. A importância do conhecimento para a verdadeira vida espiritual. Depois de ler e ouvir atentamente essas coisas, você saberá o que Deus concede àqueles que o amam corretamente, sendo feitos um paraíso de deleite, apresentando em vocês uma árvore que produz todos os tipos de produtos e que floresce bem, sendo adornado com várias frutas. Pois neste lugar a árvore do conhecimento e a árvore da vida foram plantadas, mas não é a árvore do conhecimento que se destrói, é a desobediência que se mostra destrutiva. Nem são verdadeiramente sem significado aquelas palavras que estão escritas, como Deus desde o princípio plantou a árvore da vida no meio do paraíso, revelando através do conhecimento o caminho para a vida, e quando aqueles que foram formados pela primeira vez não usaram este conhecimento adequadamente, eles foram, através da fraude da serpente, despidos. Pois nem a vida pode existir sem conhecimento, nem o conhecimento é seguro sem vida. Portanto, ambos foram plantados juntos. O apóstolo, percebendo a força desta conjunção, e culpando aquele conhecimento que, sem a verdadeira doutrina, é admitido para influenciar a vida, declara, abre aspas, o conhecimento incha, mas o amor edifica. Fecha aspas. Pois aquele que pensa que sabe alguma coisa sem o verdadeiro conhecimento, e tal como é testemunhado pela vida, nada sabe, mas é enganado pela serpente, como não amando a vida. Mas quem combina o conhecimento com o temor e busca a vida, planta a esperança, em busca de frutos. Deixe seu coração ser sua sabedoria, e deixe sua vida ser o verdadeiro conhecimento, recebido interiormente. Carregando esta árvore e exibindo seus frutos, tu deverás sempre colher aquelas coisas que são desejadas por Deus, que a serpente não pode alcançar, e das quais o engano não se aproxima. Nem Eva então corrompida, mas é confiável como uma virgem, e a salvação é manifestada, e os apóstolos são cheios de entendimento, e a Páscoa do Senhor avança, e os coros são reunidos e arranjados na devida ordem, e a palavra se regozija em ensinar os santos, por quem o Pai é glorificado, a quem seja a glória para sempre. Amém.